Olá, galera. Bom, passando aqui para a gente poder relembrar notação científica, né? Estudamos notação científica nas nossas aulas e a nossa atividade 1, ela tem algumas questõezinhas de notação científica para a gente poder relembrar um pouquinho, tá bom? Então, eu fiz aqui um esqueminha, né? Um esqueminha que eu sempre fazia com vocês no quadro, para poder relembrar com vocês, tá? Então, vamos lá. Coloquei vários exemplos, né? Só para relembrar. Notação científica é o quê? É a gente escrever, né, um número que às vezes tem um valor muito alto ou um número que às vezes ele tem um valor muito pequeno de uma forma mais abreviada, em forma de potência de base 10, certo? Então, vamos só relembrar. É um assunto bem tranquilinho, tá? Então, vamos lá. É aquela questão que eu sempre falava com vocês, da gente caminhar com a vírgula, né? Então, vamos lá. Quando o número for muito grande, por exemplo, esse daqui, o que a gente faz? A gente pega a vírgula, quando a vírgula não aparece, a tia sempre fala com vocês que fica no final do número, tá? E você vai caminhar com essa vírgula até aqui. Aí, por que eu caminhei até aqui, né? Existe uma definição de notação científica. E qual é a definição? Só para relembrar. Escrever em notação científica é você escrever em forma de um produto, onde tem uma potência de base 10, e esse primeiro fator, ele precisa ser menor, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, por isso que eu tive que parar com a vírgula aqui. Porque se eu parasse aqui, ficaria 23. Então, 23, né, não ia corresponder à definição. 23 é maior que 10, então não pode. E se eu parasse com a vírgula aqui, ficaria 0,23. E 0,23 é menor que 1, então não pode. Então, por isso ficou 2,3 vezes 10, por que elevado a 7? Porque eu caminhei 7 vezes, ó. Vamos lá caminhar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ok? Então, esse número aqui, 2,3 vezes 10 elevado à sétima, se eu resolver, eu volto nesse número. Então, eu escrevi em forma de notação científica. A mesma coisa eu fiz com esse aqui, esse número bem grande, né? Para eu não precisar trabalhar com esse número muito grande, fiz o mesmo raciocínio, caminhei com a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o expoente foi 11, né? Porque o expoente aqui é de acordo com a quantidade de vezes que vocês irão caminhar com a vírgula, certo? E ficou 1,52, se encaixa lá na definição, né? É maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, se eu resolver isso, eu volto nesse número. E aqui, o número já é muito pequeno. Embora ele tenha muitos algarismos, mas o valor dele é muito pequenininho. Como eu sempre falava com vocês, né? Esses números, para que existe essa notação científica? Ela é muito usada para quem trabalha com pesquisa, como químicos, físicos, que trabalham às vezes com números muito grandes ou números com valores muito pequenos. Então, para eles não trabalharem com esses números, é muito melhor trabalhar com a forma abreviada, que é a notação científica, certo? A diferença desse aqui para esse é o seguinte: ao invés de você andar com a vírgula para a esquerda, você vai andar com a vírgula para a direita. Vai ficar 5,9, né? E eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou menos 7. Opa! Tem um detalhezinho muito importante que a tia sempre frisava com vocês na aula, que quando a gente anda com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Então, não esqueçam disso na hora de fazer a atividade aí que eu propus para vocês, tá bom? E, para finalizar, rapidinho, mesmo exemplo, né? Andei com a vírgula até aqui. Andei 8 vezes, ó, vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou menos 8 porque eu andei com a vírgula para a direita.
então o expoente vai ser negativo. E isso tem uma lógica, né? Como o número tem um valor muito pequeno, isso é muito menor que um inteiro. Então tem que ser um número negativo. Bom, então não esqueçam, façam com atenção, é bem tranquilinho, tá bom? E qualquer coisa é só perguntar. Beijos!